4 de agosto de 1944. Uma história e um legado. O diário de Anne Frank, a judia. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929, na cidade de Belzig. Foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Tornou-se uma das figuras mais discutidas da história após a divulgação do seu diário em 1947, no qual documentou suas experiências enquanto vivia escondida em cômodos ocultos de uma empresa durante a ocupação alemã, nos Países Baixos na Segunda Guerra Mundial. Com o crescente número de manifestações antissemitas na Alemanha em 1933, um efeito contrário do Partido Nazista ao governo alemão, a família de Frank começou a temer e continuar no país. Mudou-se no ano seguinte para Amsterdã, em maio de 1940. Após a invasão nazista aos Países Baixos, aumentaram gradativamente as perseguições aos judeus, além de terem sido criadas leis que os proibiam de frequentar diversos estabelecimentos. 2 anos depois, a família decidiu esconder em compartimentos secretos de um edifício comercial, dividindo-o com mais 4 amigos. Em 4 de agosto de 1944, o grupo foi traído misteriosamente e teve a localização do esconderijo revelada. Acabando por serem transferidos para diversos campos de concentração, em companhia de sua irmã, Margot Frank. A jovem foi transportada até Belzig, onde provavelmente morreram vítimas de tifo epidêmico, e um dia desconhecido de fevereiro ou março de 1945. Após o final da guerra, o único sobrevivente do grupo foi o pai de Anne, Otto Frank, que retornou para Amsterdã e descobriu que o diário da filha havia sido salvo por uma das funcionárias da empresa que havia ajudado a família durante a vida em esconderijo. Durante a sua longa viagem, fica a saber que sua esposa, Edith, morreu. Já na Holanda, fica a saber que também Anne e Margot não sobreviveram. Otto publicou o diário em 1947 e desde então foi traduzido para mais de 70 línguas e comercializou cerca de 35 milhões de unidades em todo o mundo. Além disso, autores têm reconhecido o impacto do livro sobre a humanidade ao longo dos anos, sendo referido como fonte de incentivo para políticos como Nelson Mandela. Em 1960, foi inaugurado o Museu da Casa de Anne Frank, ponto turístico que tem atraído mais de 1 milhão de visitantes anualmente. Anne Frank, desde então, passou a ser referida como um símbolo de luta contra o preconceito e teve sua história servindo como base para diversas peças de teatro e filmes ao longo dos anos. Em 1999, foi contemplada como uma das pessoas mais importantes do século XX em uma lista organizada pela revista Time.